amores, eu vou fazer uma visita, na realidade, eu vou visitar minha tia, aquela minha tia que tem 91 anos, mora sozinha, faz tempo que eu tô devendo uma visita para ela, e toda vez que eu falo, vou fazer uma visita, acontece alguma coisa, né? E hoje eu decidi, hoje eu vou deixar as coisas tudo para lá, já lavei a louça aqui tá em ordem, eu vou fazer um pão. Eu vou usar a panificadora para sovar e depois eu vou abrir na mão, depois que tiver já crescido, abrir na mão porque eu vou rechear com frios. Não sei se ainda se eu vou colocar calabresa ou presunto e queijo, eu não sei o que eu vou fazer, que recheio que eu vou fazer, mas eu quero fazer pães menores, pequenos, porque eu vou levar alguns pra gente tomar café lá e vou deixar também alguns aqui, né, pra gente comer depois. Então, vem comigo, vou deixar vocês aqui e vou arrumando as coisas, vou colocar uma musiquinha e vou arrumando. Se vocês quiserem a receita do pão, tem um monte de receita de pão lá atrás, no começo do canal, mas se vocês quiserem a receita desse pão, eu vou deixar lá na descrição, porque eu vou fazer aqui vários processos e bem rapidinho, então vem comigo. Ó, pra quem ainda não viu, né, pra quem eu tenho vídeo de resenha da minha panificadora, tá? Ela é Mondial e já expliquei tudo, eu vou deixar o link lá na descrição desse vídeo, tá? Pra quem ainda não assistiu, pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora. E é assim, ela deu uma limpada pra ele ficar cheio de pó, né, fica ali. E ela tem essa vasilha dentro dela, que é aqui que é feito o pão. Se você faz o pão direto aqui, você pode fazer todo o pão aqui, só que ele vai ficar sempre nesse formato. E como eu não quero, eu quero fazer um pão, aqueles formato de pão mesmo, enrolado e recheado, então eu vou usar só para sovar e deixar crescer. A primeira crescida, né? Porque primeiro a gente cresce um pouco, depois é que a gente vai abrir e rechear. Então, esse processo eu vou fazer aqui, tá? É como eu falei, eu não vou descrever porque senão vai demorar muito, mas leite quando vai fazer pão é sempre morno, tá? Na temperatura de mamadeira de bebê, para não para você não matar o fermento, né? E mais para ajudar no crescimento. Essa colher aqui é colher de sopa, tá? Esse é açúcar. Eu coloco geralmente 6 colheres de açúcar.
colher de sal. Geralmente eu coloco 2 colheres cheias de margarina. Como eu não tenho margarina suficiente, então pode fazer com óleo também. Vou colocar uma xícara de óleo. Quando eu faço o pão na mão, eu vou vendo a quantia de farinha que eu tenho que colocar, que dê o ponto, né? Mas como eu vou fazer aqui, eu vou colocar mais ou menos 800 gramas aqui, porque eu coloquei 1 quilo de farinha aqui. Então eu vou colocando ali até que eu vou medir, acho que é mais fácil. Eu vou medir nesse copo aqui, medidor. Esse copo aqui, deixa eu pegar meu óculos. Acho que fica mais fácil para vocês entenderem, porque eu já tô acostumada, eu vou fazendo a olho, né? Aqui, ó, esse copo, ele mede, olha, de farinha, se eu colocar até aqui, ó, é 300 gramas. Então, eu vou colocar 2 vezes essa medida e mais um pouco. Eu quero colocar mais ou menos uns 800 gramas. Como eu coloquei ovo, então geralmente vai um pouquinho mais de farinha, né? Eu coloquei 500 ml ali de líquido, entre 250 de leite e 250 de água. E assim, vocês repararam que eu ainda não coloquei fermento, porque eu coloquei açúcar, coloquei sal, o leite, o ovo e o óleo. Aí eu vou colocar a farinha, eu coloco o fermento por cima, para não misturar o fermento com o sal. Então, ó, coloquei aqui 300 gramas. Agora eu venho com mais 300 gramas. Ó, mais 300 gramas de farinha. Então já são 600 gramas. Vou colocar mais 200 para dar 800. Ó, aqui tem 100. Ó, que tem 200 gramas de farinha. Então, eu coloquei aqui 800 gramas de farinha. E agora, eu venho com um envelopinho de fermento. Eu faço aqui, ó, um buraquinho. Aqui no meio da farinha. Opa. E venho com o fermento. Ó. Aí venho com um pacotinho. Quando a gente compra essa panificadora, ela tem um manual, que inclusive o manual dá pra você baixar. Que vem vários tipos de receita, vários, porque ela tem vários ciclos e vários tamanhos. Ela faz pão de 600 gramas, faz pão de 900 gramas, então ela tem vários ciclos, né? E aí lá dá pra você fazer direitinho a medida que eles falam e o pão sai certinho. É que eu faço a minha medida, o meu pão, e inclusive essa medida ela é muito grande para essa panificadora. Ela dá 2 pães grandes, então por isso que eu uso ela só para sovar e para às vezes crescer. Ou às vezes eu nem deixo crescer aqui, às vezes eu deixo crescer um pouco aqui e depois despejo numa vasilha e deixo no forno crescendo, porque cresce bastante meu pão. Então é isso, gente. Agora é simples, é só colocar tudo ali, encaixar. Ó, eu encaixo. Aqui eu pego a tomada, ligo a
aqui, ó. Ela faz um barulhinho para dizer que tá ligado. Aqui, eu vou dar uma olhada no meu celular. Vou dar uma olhada aqui, gente, no celular. Porque o manual dela tá aqui, tá no digital. E pra eu ver qual ciclo que eu coloco aqui só pra sovar. E pra crescer, que eu não lembro mais. Faz um tempinho que eu não uso, eu não lembro mais. Então eu já volto com vocês. Então, amores, eu olhei lá que aqui o ciclo é o 8, que é o ciclo só para amassar. Então ele vai sovar e aí depois ele vai entrar em crescimento. O primeiro crescimento é 30 minutos. Aí ele dá um bip, aí ele sova mais um pouquinho, que é para tirar o ar da massa, para entrar no segundo crescimento. Então quando ele der o bip e ele começar a mexer pela segunda vez, eu já vou tirar e colocar numa vasilha, passo o filme em cima e deixo dentro do forno desligado, só para ele terminar de crescer. Então, bora lá. Deixa eu colocar vocês aqui um pouquinho mais pertinho. Então, aqui tá vendo? Aqui tá marcando 8, ó, que é o ciclo. E aí 1h30 é o processo todo. Mas como eu não vou fazer no processo todo, é só meia hora. Então, aqui eu coloco iniciar, ó. E ele vai, ó. E ele vai ali misturando a massa. E depois ele sova. É muito legal. Quando tiver já bem misturadinho, que vira uma bolinha, eu mostro de novo pra vocês. E enquanto isso, ó, eu já tinha lavado toda a louça que tava aqui, né? Sobrou só o que eu usei agora. E aqui eu tô descongelando um presunto. Ele é moído. Eu tô descongelando ele pra poder colocar no pão. E é isso, gente. Aqui tá tudo em ordem. Bom, amores, eu quero mostrar pra vocês, ó, que a massa ficou bem mole. Ela não pode ficar tão mole assim. Ela tem que formar uma bolinha. Então eu vou colocar mais um pouquinho de farinha para que ela dê o ponto. Porque quando tem a quantidade certa, ela vai sovando, ó, e ela vai soltando as bordas as bordas aqui dessa vasilha, né? É porque ela tá no ponto certo. Se ela ficar muito mole, não dá o ponto de pão, né? É aquilo que eu falei. Quando eu faço na tigela, na mão, eu sei a quantidade. Porque eu vou colocando até que dê o ponto, né? Que não fique muito dura e nem muito mole. Mas eu ainda acho que ainda precisa mais um pouco de farinha. Quero mostrar para vocês o ponto, sabe? A gente sabe que a massa tá boa quando ela tá mole ainda, tá macia, mas ela meio que quase que não gruda mais na mão da gente. Então é como se fosse meia mão, né? Então isso daqui é teflon, então ela começa a desgrudar, porque tá no ponto, né? Aqui eu posso deixar aberto porque ela não tá crescendo, ela só tá sovando. Tá vendo, ó? Lá na pontinha, ó, ela já começou a desgrudar, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Sabe nessa pontinha aqui, ó? Ó. Tá vendo que tem farinha ainda lá embaixo, ó? Ela vai puxando tudo, gente. Ela puxa tudo. Se você fizer a receita certinha, as receitas que tem vários tipos de pães, ela sai certinho. É que aqui, como eu sei, como eu quero a massa,
Então eu faço a minha receita, né? Eu deixo mais um pouquinho, porque aí eu vou olhando se tá no ponto certo, se ela tá, se tá desgrudando do lado, né? Como que tá. Tá vendo? Ela vai formando meio que uma bolinha. É bem interessante, sabe? É bom porque se você gosta de café, pão quentinho, né? Pra derreter, que derrete a manteiga e a margarina, aí é ótimo, dá pra você programar ela, fazer à noite pra ela, você programa o horário que você quer o pão. E ele fica pronto de manhã. É muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu dei uma parada porque eu tava fazendo muito pão e meu estômago não tava legal. Aí dei uma parada. Mas é muito bom. Mas é isso. Quando ela tiver já formado uma bolinha, eu não vou colocar mais farinha não. Aí eu mostro pra vocês, tá? Bom, amores, agora tá no ponto que eu falei. Olha, tá vendo que ele vira uma bolinha? Ele vai desgrudando, ó. Ele vai desgrudando das bordas, ó. E ele vai virando uma bolinha. Então agora tá no ponto certo. Então agora eu vou deixar aí o processo seguir. 2000 years later. Bom, amores, já deu aquele tempo, né, da panificadora. E ficou assim, ó. A massa tá assim. Então, se eu fosse fazer todinha lá na panificadora, ela ia ficar lá, descansar de novo e assar. Mas, como eu vou fazer do meu jeito aqui, eu vou abrir, né, para poder rechear. Então, do jeito que tá, eu vou colocar numa tigela, numa vasilha, cobrir com plástico filme e vou deixar dentro do micro-ondas. Então, eu peguei uma vasilha, eu vou colocar ela aqui. Ela tá bem mole. Ó, gente, tá até grudando na mão. Bom, então como tá grudando ainda, eu vou colocar um pouco de farinha aqui no fundo, né? Pra não grudar na vasilha. E também na minha mão, porque assim não facilita, né? Pra eu tirar daqui de dentro. É assim, gente, eu gosto de dar o ponto na farinha justamente por causa disso. Eu vou olhando como é que está a textura da massa. Ela não pode ficar muito dura, você não pode encher de farinha, porque senão ela fica muito dura, não cresce. Fica um pão pesado. Mas também não pode ficar muito mole, porque senão não dá também a textura do pão. Então é balanceado. Por isso que para quem não sabe fazer, é melhor seguir uma receita certinha. Para gente que já faz há muito tempo, já só de olhar a massa, de pôr a mão na massa, a gente já sabe que tá muito mole. Então aqui eu vou acrescentando a farinha, lembrando que nesse pote ele tinha 1 quilo de farinha. E aí no final de tudo, eu vejo se sobrar alguma coisa, eu meço o que sobrou para falar para vocês quanto que eu coloquei. Mas pelo que eu tô vendo aqui, vai todo 1 quilo. Mas é porque eu coloquei ovo. Geralmente no meu pão eu não coloco ovo. Eu quis colocar ovo para deixar talvez um sabor, uma textura diferente. Mas quando a gente não coloca, porque ovo é líquido, conta como líquido. Quando a gente não coloca ovo, aí dá certinho, mais ou menos 800 gramas de farinha, em toda essa medida que eu coloquei, dá já perfeito, já dá o ponto. Mas vamos indo aqui. Eu vou mostrar para vocês, na hora que tiver o ponto certo, aí eu mostro para vocês. Porque tudo isso eu tô fazendo e eu vou deixar a massa descansar. Então, ó, bora lá comigo. By your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me 1,000,000 years from now.
tá macia, ó. Olha aqui, ó. Mas ela não tá grudando na mão. Então, esse é o ponto. Agora aqui, eu vou deixar ela crescer um pouco mais. Ela tem que dobrar aí de tamanho, passar um plástico filme. Ever fading, it's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high, keeps me high. Eu pego, coloco essa vasilha aqui, ó, toda no plástico, dentro do micro-ondas, e eu deixo ali mais ou menos uns 20 minutos. Ela vai crescer bastante, ela vai grudar aqui no plástico. E aí sim vai estar pronto para mim abrir, rechear e deixar mais um pouco crescer para depois assar. É um pouco lento, mas vai dar certo, gente. Vou preparar o recheio do pão. O pão vai lá, vai demorar uns 20 minutos, 30 para crescer, para mim poder abrir e rechear. Mas eu já deixo o recheio pronto. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pão de frios. E aí eu vou pegar o que eu tenho aqui em casa, eu vou mostrar para vocês. Bom, eu tenho presunto triturado que eu tinha já no freezer. Eu deixei aqui, ó, peneirando, porque ele sempre solta uma aguinha, ainda mais porque ele estava no freezer, né, congelado. Então ele já descongelou e já tá bem sequinho, para não criar água no nosso pão. Eu vou colocar também no processador, eu vou colocar cebola, linguiça calabresa, e eu tinha 2 fatias de mortadela. Eu sempre, quando vou fazer pão de frios, eu faço com calabresa, mas eu sempre coloco um pouquinho de mortadela, porque a mortadela ela dá o sabor, né? Ela fica totalmente diferente. Então eu vou colocar isso. Se eu tivesse tomate, eu iria colocar, mas eu não tenho tomate. Então depois eu vou pegar um pouquinho de salsinha que eu tenho picada, que tá no freezer, e aí vou colocar na mistura. E aí é com essa mistura, eu misturo tudo, que eu recheio os pães. E o pão fica uma delícia, gente. Fica muito, muito, muito bom. Então, bora lá. Só é bem simples, é só ir colocando as coisas tudo aqui no processador. Se você não tiver processador, corta bem pequenininho tudo. Eu gosto de colocar bastante cebola, porque a cebola ela dá um gosto, depois ela assa, né? Ela vai assar junto com o pão. Nossa, gente, fica um cheiro, sabe? A casa fica com um cheiro delicioso. Eu lembro que quando eu fazia esse pão para vender, eu trabalhava no call center, nossa, acabava muito rápido. Nem dava tempo, sabe, chegava, quando você ia ver já tinha acabado. Porque fica muito bom. E o cheiro eu levava no ônibus, dentro de embrulhado, um por um, e dentro de sacolas, dessas bolsas térmicas, e o cheiro exalava dentro do ônibus, e todo mundo ficava olhando pra minha cara, tentando saber que cheiro que era aquele. É muito bom, é uma delícia, gente. Façam aí na casa de vocês. A million years from now, the seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Eu não gosto de triturar muito, 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 porque eu não quero que vire um patê, né, gente? Eu quero só que fique assim, misturado e cortadinho. Mas não pra virar um patê, né? Ó. Foi bem pouquinho. Pronto. Olha como que ele fica, ó. Ele não fica, deixa eu ver, ele não fica moído, ele fica só picadinho, sabe?
Ó, bem picadinho. Então é isso. Agora dentro dessa vasilha aqui, ó. Pra cá. Dentro dessa vasilha eu vou misturar tudo. O presunto, tudo isso daqui. Então me fala se tem como dar ruim isso aqui, ó. E dá pra fazer também, assim, rechear ele e pôr no freezer, gente. Colocar dentro de recheia o pão, coloca num lugar que tem a tampa, né? Numa vasilha que tem a tampa e põe no freezer e deixa lá no freezer. Quando você quiser fazer, você tira, deixa ele crescer, corta, porque eu corto os pedaços, né? Eu faço os pães menorzinhos, corta e assa. Aí ele quentinho também, tudo de bom. Bem misturadinho. Agora eu pego o presunto, coloco aqui também, ele tá bem sequinho, ó. Faz tempo que eu deixei ele aí pra dessorar, né? Tirar todo aquele líquido. Porque só o presunto, gente, ele não tem muito gosto, não tem muito sabor. Agora, junto com a calabresa e com a mortadela, nossa, é muito bom, gente. E agora eu pego vou pegar aqui. Isso daqui de salsinha, ó. Então eu vou pegar essa salsinha, eu vou deixar ela tá congelada, vou deixar descongelar um pouquinho, e aí eu jogo aqui, ó. Pronto, gente. Se quiser ainda colocar um pouquinho de pimenta do reino, bem pouquinho. Se tiver orégano, eu não tenho orégano, né? Mas o orégano também fica muito bom. Mas só isso daqui, ó, na hora que assa, é maravilhoso. Ó, maravilhoso esse recheio. E aí depois eu vou colocar os pedacinhos, eu tenho queijo prato, eu vou colocar umas fatias de queijo prato na hora que eu enrolar. Agora eu vou cobrir, vou pôr na geladeira, né? Cobrir, pôr na geladeira e esperar o pão ficar pronto. 2000 years later. Bom, amores, olha o pão, como cresceu, mas demorou, viu? Que agora é 3 horas da tarde. Agora eu vou abrir, vou começar a rechear e abrir e vou mostrar aqui pra vocês. Como eu não tenho mais a outra mesa eu abri, era uma maravilha, era uma pedra em cima. Essa daqui, ela é muito frágil e os pés eu não posso forçar, senão ela abre, os pés abrem, né? Porque ele não tem E também não tem como eu abrir porque é um outro tipo de revestimento. Então eu vou abrir aqui na pia, coloquei aqui uma tábua de vidro em cima da pia e eu vou abrir aqui. Vai ficar um pouquinho mais complicado, mas a gente dá um jeitinho. É bom para vocês verem que dá, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito e faz. Então eu vou mostrar para vocês. E aí depois tem uma nova fase de crescimento antes de assar. E tem a possibilidade de, antes de crescer de novo, se eu quiser congelar, eu só, nessa fase aqui eu abro, recheio, enrolo e congelo. Aí quando eu for assar, eu deixo crescer de novo para poder assar. Então dá para congelar, mas tem que ser antes do segundo crescimento. Então eu vou colocar aqui para vocês verem como eu faço, tá bom? Então, vem. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. On my tongue, never thinking you would be my number one. Whoa.
drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. On my tongue, never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you.
amores, demorou um pouco, mas o pão ficou ótimo. Ele não cresceu tanto quanto os meus pães costumam crescer, porque o tempo está muito frio. Demorou o dia inteiro, né, para ele crescer, mas de sabor ele tá uma delícia. Pode ver que a gente até comeu um pedaço. Ele rendeu 2 pães grandes. E esse aqui são aqueles que eu fiz sem o queijo, né? E ele rendeu também, ó, mais 3 pães com essas forminhas de silicone. 2 recheados com a mussarela, né? E um que eu fiz sem recheio. Mas eles ficaram muito bons, muito gostosos. Claro que se tivesse o tempo mais quentinho, eles iam crescer mais. Mas olha, nada a reclamar. O sabor é delicioso. Façam aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Façam num dia que tiver calor. Agora, se vocês moram no Nordeste e no Norte, pode fazer todo dia, né? Porque aí faz muito calor. Mas assim, façam, viu? Façam, porque vocês não vão se arrepender. É uma delícia, tenho certeza que todo mundo vai gostar. E você pode variar o recheio. Pode ser só presunto e queijo, pode ser frango, né? Pode ser atum. Fica muito bom.